nosso convidado de hoje é conhecido por ser o vocalista da mais famosa banda de metal portuguesa, os Municipal. Porém, também falamos com um escritor, já com vários livros publicados. Ainda dentro da música, o nosso convidado teve outros projetos como Demonarch e Amália Hoje. É extremamente culto e uma presença muito enriquecedora no nosso backstage. Connosco, Fernando Ribeiro. Olá. Olá, Fernando. Grande Olá. introdução. Obrigado por teres vindo. Melhor que o original. Sejam então bem-vindos a mais um episódio do Backstage. Importante relembrar que este podcast conta com o apoio da Comunidade de Cultura e Arte, um importante órgão na divulgação da cultura em Portugal. Fernando, eu hoje tentei vir vestindo a rigor. Exato. Trouxe a minha t-shirt, uma das t-shirts dos Metallica que eu tenho. Não sei se gostas. Dos Metallica ou da t-shirt? Não, dos Metallica. Claro. Importante referência. Foi das minhas bandas de infância na altura. Eu aos 6, 7, 8 anos não ouvia o Cantigas, ouvia os Metallica, então acabo por conhecer quase as músicas todas. Quais eram assim as bandas que tu ouvias quando eras mais miúdo? Eu ouvo Cantigas, provavelmente sou quase tão velho quanto o senhor, talvez. Mas Metallica é uma banda que tem, sem dúvida, passado no teste do tempo, não é? Das gerações. Eu lembro-me de ver os Metallica. Provavelmente, se calhar, quando tinhas 6 anos, ou se calhar nem era nascido. É isso. Mas é uma banda que eu admiro muito musicalmente. Claro que, como todas as bandas, há discos que eu me identifico mais, outros menos. Acho que a música, o heavy metal tem essa dinâmica, claro. Não é? Mas temos todos os metaleiros uma dívida enorme de gratidão com os Metallica, porque foram uma banda que desbravou imenso caminho para o estilo heavy metal. Eu acho que há sempre duas bandas charneira no movimento, para além de todas aquelas que o originaram, Black Sabbath, claro, Led Zeppelin, que são os Iron Maiden, que é um metal porventura mais clássico, que não experimentou e não foi a tantos sítios, como musicalmente falando, como os Metallica, e os próprios Metallica, que abriram um pouco a porta do mainstream, não só no seu sentido comercial, mas no sentido do heavy metal ser mais respeitado, sim. E já tocámos com os Metallica, já tivemos com os Metallica, pronto, nunca fomos beber copos com eles, que é pena, porque eles de certeza que nos pagavam uma boa rodada. Acho que eles agora já não bebem. Mas eles têm um whisky deles. Eles têm. Black Nut. Metallica tem praticamente tudo o que a gente possa imaginar. Eu, quando vi o Some Kind of Monster, o Lars Ulrich tinha um quadro do Basquiat, que estava a leiloar. Portanto, se ele tem isso, sim, um whisky... Aquilo é um mundo, eles são uma empresa já, eles são um negócio gigante já. Sim, é a maior banda deste estilo. Eu penso que até é a maior banda do rock, hoje em dia, com atividade. Claro, temos sempre os Rolling Stones, não é? Os imortais Rolling Stones. Sim. Mas eu acho que, feitas as contas, os Metallica ainda apresentam... Tem um peso gigante. E mantêm-se atualizados. Têm causas também. Têm a sua própria editora, porque acho que também é Black Hand Records. É com o mesmo nome, sim. Eu sei que eu comprei o vinil do Hardwired. Do Hardwired, exatamente. Sim, e era da Black Hand. E para mim, como músico e também como editor, nós também, por exemplo, não somos a nossa própria editora, mas iremos ser daqui no futuro, mas já somos nós que distribuímos Municipal em Portugal, através da Alma Mater Records, e eles são exemplares nesse sentido, não só na música, mas naquilo também como conduzem a carreira. Tem um manager, penso que é Q Prime. Sim. E como nós nos Municipal também fazemos self-management, também nos interessa essa parte, vertente, sim, mais administrativa, sim. Então foi pelos Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath que passou um bocado a tua infância enquanto ouvias música? Não só, se eu quisesse ser romântico diria que sim, mas não, também passou pelos acordeonistas que os meus pais ouviam, pela música popular, portuguesa, brasileira também, cá diz-se Pimba, lá diz-se Brega. Os meus pais ouviam um bocado de tudo, ainda aproveitei algumas coisinhas da coleção de discos deles, mas quando eu comecei verdadeiramente a me interessar por música foi por pop e rock and roll. Eu nasci em 74, os anos 80 foram anos fenomenais para quem gostava de música e de entretenimento e, porque não, de cultura. Havia muita coisa a sair, Portugal estava a se emancipar. Também estávamos a sair do regime da música clássica, do fado, da música respeitável. Havia o grande boom do rock, do pop. Sim, os anos 80 para o rock é... Sim, e os anos 90 especialmente, porque nós nos formámos no princípio dos anos 90
e havia uma predisposição para tudo tinha lugar. Sei lá, eu lembro-me da cena portuguesa, havia OVNIs como os Blessed Mechanism, depois havia os Municipal também, tudo vendia discos, tudo tinha os concertos cheios, havia os Madre Deus, havia os Gift, havia muita diversidade que era ouvida em todo o país, e não só em Lisboa ou no Porto, mas havia vitalidade na margem sul, Pelo país fora. Leiria, sim. Foi na década de 90 que formaste os Municipal, mas vocês não começaram como Municipal, vocês começaram como Morbid God, não foi? Sim, mas rapidamente deixámos esse nome. Porque era um nome muito metaleiro e havia muitos Morbid na altura, não era? E nós só gravámos um tema com esse nome, ainda tivemos uns anos. Um dos álbuns ainda foi com esse nome, não é? Só um tema. Só um tema? Só um tema, porque nós começámos a partir pedra, literalmente, e rebentar twitters e woofers em 1989. Eu tinha 15 anos, começámos a fazer as nossas primeiras experiências, mesmo experiências. Entretanto, havia uma editora independente, que era a MTM, que lançava várias bandas, que também tinha a sua vertente do heavy metal, que fez uma compilação em vinil, que se chamava The Birth of a Tragedy, e que tinha, tirado do livro do Nietzsche, e tinha algumas bandas de heavy metal em Portugal, quer mais consagradas, quer completamente desconhecidas, como é o caso dos Morbid God, e foi isso, a partir daí, que nos fez tomar as coisas um bocadinho mais a sério e pensar que tínhamos hipótese. Mas nós não formámos a banda para ser músicos nem nada, foi uma coisa completamente diferente. Nós éramos uma espécie de jornalistas amadores, fazíamos uma fanzine que se chamava Darkness Zine, e nós entrevistávamos bandas underground de todo o mundo, não havia internet, mas era por carta. Pronto, aquilo levava um ano a fazer ou mais, não é? Receber as cassetes, tudo isso. E, entretanto, começámos a receber música tão interessante, mas não tínhamos nenhuma banda em Portugal. Havia bandas de heavy metal, mais clássica, etc. Mas não havia assim nenhuma banda que marcadamente fosse aquelas coisas mais góticas, mais dark, mais black metal. E nós formámos uma, não sabíamos tocar, mas depois pronto, fomos aprendendo com os anos. Ou seja, começaste em 89, tinhas 15 anos. Sim. Quando é que foi o momento em que se calhar sentiste... Esta é uma pergunta um bocado não é ingrata, mas é relativa. Ou seja, quando é que sentiste que, ok, isto já não somos uma banda amadora, somos uma banda profissional? Foi tudo muito rápido no princípio, porque nós começámos a gravar coisas em 92, e em 95 tínhamos o nosso primeiro álbum, em 96 tínhamos o segundo, em 97 tínhamos o terceiro, e nunca tivemos... É uma boa pergunta, porque nós nunca tivemos tempo a pensar nisso, era um bocado o go with the flow. Foi tudo gradual. Sim, e ninguém foi tudo sabia o que nós acontecendo. andávamos a fazer, nem nós. Os nossos pais desesperavam pelas temporadas que nós passávamos no estrangeiro, que eram valentes, eram bastantes meses. Nós andávamos em digressão, como se costuma dizer, back to back, ou seja, vínhamos a casa ou íamos para o estúdio e depois voltávamos. Na altura só na Europa, nós só começámos a ir para os Estados Unidos em 99 e só atravessámos o oceano em 98 para ir à América do Sul. Eu penso mais ou menos por 98... já tinha havido um momento bastante singelo, que era eu estar a viver com os meus pais e estarmos todos à mesa num sábado ou num domingo e eu ver um anúncio dos Municipal no Coliseu, juntamente com os Chutes e Pontapés, com o Lipnóis sitiados num concerto. E sentiste, esse momento marcou-te? Marcou-me porque o meu pai olhou para mim e tipo, o que é que estás aqui a fazer? Já estás na televisão. Pronto, aquela coisa, eu disse, pois, realmente se calhar tenho que falar com a minha editora, eles têm que nos dar meios para nós nos dedicarmos absolutamente à música, porque já não conseguimos fazer mais nada, porque não tínhamos tempo para fazer mais nada. Tu no início não te dedicaste 100% à música, tu tiraste filosofia, não foi? Sim, mas não foi muito bem uma escolha, ou seja, na altura, hoje em dia, pronto, os tempos são bastante diferentes. Hoje em dia nós fazemos coisas de forma remota, é natural, principalmente agora com o Covid e com as teleaulas e teletrabalho e isso tudo, é uma coisa que nos é completamente espontânea. Até na altura, o curso de filosofia também exigia assiduidade, exigia irmos às aulas, aparecermos de vez em quando, não era? Convém. E houve uma altura em que vá lá, se calhar tive de tomar uma opção, mas ela foi sendo tomada por mim. Eu nunca pensei, até gostava de estudar e gostava do curso e gostava de ter ido depois para professor, mas na altura senti, e sem saber o futuro, não era, que a filosofia é uma coisa que estaria lá, ou que está,
o rock and roll. Acho que era agarrar o momento, e a nossa carreira foi feita um bocado disso, e como tal foi uma escolha que a história da banda fez por nós. A filosofia conseguia vir por outros meios, não é? Sim, eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de me relacionar com o curso. Fui convidado até no centenário da Universidade de Lisboa para ir dar uma aula como alumni que se destacou noutra área, e leio muito e gosto, e acho que faz muita falta à sociedade. A filosofia hoje em dia não é daquelas coisas que nós pensamos vá de uma forma utilitária, que pode resolver problemas, quando nós temos questões tão graves, éticas, por aí fora, tudo do domínio da filosofia. Mas, sim, depois também, quando comecei a viver o rock and roll, nem sei, me apetecia chegar a casa, ou chegar ao autocarro, e ler o Feuerbach, ou Nietzsche, etc. Mas uma coisa depois levou a outra. Depois comecei a saber, com a idade, comecei a saber integrar melhor aquilo que gostava também na nossa música, e fizemos várias músicas e vários temas que também vão beber um bocadinho à filosofia. Ok. E agora voltando um bocadinho aos Municipal, de certeza que a filosofia, pronto, como já referiste, teve imenso peso no teu percurso na banda de metal, não é? Vocês lançaram um álbum este ano, o Hermitage, não é? Exato. 2021, fevereiro, certo? Exato. Como é que é lançar um álbum em plena pandemia? Primeiro, duas vertentes. A arte da gravação, não é? Em que de repente vocês não se encontram da mesma maneira, se calhar. E depois como é que isto é recebido pelos fãs? Porque não há tour, pelo menos por enquanto, e como é que isso funciona? Este estilo de música tem uma grande capacidade de adaptação. Sempre foi das suas melhores características. O heavy metal sempre foi um bocadinho... ou sempre viveu um bocadinho à sombra das grandes revoluções musicais, não é um estilo muito citado. Por exemplo, nós, enquanto autores da Sociedade Portuguesa de Autores, temos que classificar a nossa música como rock, Ok. RK, não há lá um sabia. HM. Portanto, foi uma música que as pessoas não estavam a contar. Mas foi uma música que se tornou tão gigante e que se tornou um fenómeno cultural que os metaleiros de todo o mundo, não é, univos, e eles fizeram exatamente isso. Como tal, o metal é das músicas, quando se fala de música independente, o heavy metal, mesmo que eu não tivesse a praticar este estilo, é a música que me vem logo à cabeça. Porque temos os nossos próprios festivais, temos os nossos próprios meios, temos as nossas próprias editoras, e nós tivemos a sorte, nos anos 90, nascer rodeados desse contexto muito favorável, porque se nós tínhamos aquela fanzine que não perseguimos, também havia fanzines ou publicações de fãs que depois se tornaram nas maiores revistas, na Metal Hammer, Sim. na Rock Hard, etc. Todos começámos mais ou menos na mesma altura, está tudo a fazer agora 30 anos. Por isso, nunca pensámos que, ou seja, lá está, as pessoas muitas vezes nos perguntavam porque é que vocês fazem este estilo, não fazem um estilo assim que pode dar mais resultados. Mais comercial. Mas ninguém sabia verdadeiramente. Eu acho que o heavy metal tem sido construído pelos músicos, pelos fãs, e é um estilo bastante resistente. Agora, gravar, ouvir heavy metal tornou-se mais complicado, como tudo, não é? Na pandemia, mas nós também tentámos encarar as coisas com calma. Quando começou a pandemia, nós vínhamos de uma turnê muito grande, portanto estávamos cansados. E foi cancelada, não foi? Não, essa foi em 2019. O resto ok. depois é que começaram Depois é que começou os cancelamentos. cancelamentos. E nós também nos sentámos a perguntar em casa, com as nossas famílias, qual era o papel da arte na vida das pessoas. Era uma pergunta para a qual ninguém tinha a resposta, estava toda a gente mais à procura de equipamentos de proteção, de saber as regras, etc. Depois, como os músicos de heavy metal vivem, pelo menos alguns, bem, sem aquela atenção diária que outros estilos e outras vedetas não vivem, também tivemos à espera qual seria a mensagem do nosso público. E a mensagem do nosso público foi: temos saudades dos Municipal, gostamos de ouvir música, a vossa música agora até é mais importante. E quem diz a nossa, diz de outras bandas deste estilo. Sim, nestas alturas é que sentiu-se a necessidade da arte, porque as pessoas foram para casa, não há cinemas, não há concertos, não há exposições, não há nada, e de facto as pessoas sentiram, e acredito que a vossa fanbase vos tenha pedido isso de alguma maneira e mostrado saudades, não é? Eu penso que toda a gente passou aquele período romântico e fixe, estamos em casa, mas uma casa pode ser muita coisa.
Uma casa é tudo, mas ao mesmo tempo é a nossa casa. Por isso nós fizemos muito pouca coisa de casa, guardámos para ver como é que a situação evoluía e, entretanto, fomos práticos e fomos aproveitando as janelas de tempo. Nós gravámos o álbum em Inglaterra. Muitas vezes estávamos de malas feitas para ir... era 1 hora de Londres, ao pé de Milton Keynes, e tínhamos de fazer as malas porque Portugal estava na lista negra. Depois já não estava. Houve uma grande capacidade de adaptação. Nós já tínhamos o álbum praticamente todo pronto antes da pandemia, e não tratámos as coisas com muita urgência. Fomos esperando, porque nós temos uma espécie de ditado, entre aspas, nos Municipal, que as coisas nunca são tão más quanto parecem. Parece que não é na nossa música, mas... e de vez em quando nós, por exemplo, temos 100 pré-vendas num sítio qualquer e pensamos, não vai estar cá ninguém, e depois está cheio. Ou então fizemos um evento no Facebook e muita gente respondeu, mas depois só responderam ao Facebook, não foram. Portanto, há diversas configurações e nós já passámos um bocadinho por tudo. Nunca tínhamos passado por uma pandemia, ninguém tinha passado, mas fomos, eu acho que se não entrarmos nem muito a fundo, nem muito desprezar o que se passa, conseguimos ali um equilíbrio que nos permitiu fazer coisas. O primeiro mês de vendas do Hermitage foi dos melhores meses de sempre, a nível de vendas para os Municipal. Porquê? Exatamente por um efeito... Mostra aquilo que estava a dizer, que é sentiam falta, é o 8,80, não é? E não só, as pessoas dizem assim, as pessoas falam de tudo hoje em dia, não é? Aquele fenómeno do treinador de bancada, do comentador pós-laboral, nunca foi tão evidente como é agora. E as pessoas também falam de música e do negócio da música em particular e não percebem nada. Era o mesmo que eu agora me pôr a falar de virologia ou de matemática aplicada. Sim, gostam de mandar bitates. Exatamente. E as pessoas disseram, os músicos agora estão feitos, isto vai tudo acabar porque não há música ao vivo. Eu sabia sempre que a música ao vivo seria possível, porque é uma manifestação que vai estar cá, mesmo quando nós não tocarmos ao vivo, ou outras bandas. É uma das formas de entretenimento mais procuradas hoje em dia. Mas, por exemplo, o facto de não haver música ao vivo, os fãs normalmente têm a ideia errada, nós vamos ao vivo e vamos apoiar a banda. Não, têm sempre que apoiar a banda, não é? Contudo, nós investimos um bocado na loja online, investimos nessas coisas mais remotas, e os fãs corresponderam comprando muitos discos, muito vinil, em especial muito CD também, em Digipack. Até ficámos também surpreendidos, mas lá está, nem tudo é tão mau quanto parece, e houve uma compensação da parte das pessoas em apoiar a banda. De vez em quando nós temos uma conta PayPal, eu vejo lá pessoas que nos mandaram dinheiro do nada, só para nós não desaparecermos, não é? Isso é um movimento que nós não estamos a fazer ou a contribuir. Acho que há muitas coisas que se podem, sem dúvida, afinar na indústria da música. Vai ser sempre uma guerra, não é? Sim, está sempre em constante transformação. Sim, mas acho que, pelo menos como os Municipal se colocam, tem a ver um pouco com tudo. Tem a ver com os direitos, tem a ver com o facto de fazermos coisas remotas, o facto de utilizarmos as plataformas, também o facto de nos proporem coisas tipo NFTs, etc. E nós... Sério, já começaram a falar disso com vocês? Sim, e agora está é importante nós falarmos disso, mas sempre com calma, porque eu penso que, principalmente na música, não só na composição, como também na sua execução e na forma como é promovida, nós temos que ter um certo equilíbrio entre as coisas que realmente funcionam e as novidades que estão a aparecer, porque hoje em dia aparece uma novidade todos os dias, não é? E nós, por exemplo, este disco, prescindimos um pouco dos emuladores, do trabalho em computador, e fomos gravar em Inglaterra num estúdio com um Wall of Sound, mesmo de verdade. Sim, é sério. Com, sei lá, 70 amplificadores, para nós não usámos os 70 amplificadores, mas havia para todos os gostos, todos os sons, e foi assim parecido, penso eu, não sei, nunca gravei nenhum disco nos anos 70, mas foi assim parecido, orgânico, como se costuma dizer nessa altura. Agora. Sim, eu não sei como é que as bandas gravavam lá, já vi nessa altura, já vi muitos documentários, mas pareceu-nos que a nossa gravação foi bastante humana, e nós queríamos que este álbum fosse, especialmente nesta altura, muito musical, sem muitos artifícios, sem muitas camadas,
sem muita pós-produção, e aconteceu que assim foi. Mais cru. Sim, mais cru e mais 5 pessoas a tocar numa sala. E a serem ouvidas num quarto, que era a experiência mais, pronto, para além dos tempos medievais, das feiras e próprios tempos primitivos, talvez, com as percussões, etc. A experiência dos anos 80, anos 90, a música era super importante, não era? Hoje em dia penso que outras coisas substituíram essa centralidade da música, mas a música está sempre lá. Por exemplo, nos filmes, a música incidental ou a própria banda sonora é muito importante para criar a atmosfera. No gaming, também, até no TikTok, é preciso ver música. A música tem esta utilidade também, que as pessoas nem sempre sabem para o que serve a música, mas nós estamos sempre a ouvir a música de alguma maneira, a fazer compras no supermercado, no táxi, está sempre lá. Sim, é uma presença que não vai deixar de existir. Sim. E tu já fizeste mais projetos além do Municipal, como por exemplo aquele álbum Amália Hoje, que era com reinterpretações de fados da Amália. Eu tenho imensa curiosidade de saber o que é que te motivou a fazer um projeto com uma sonoridade tão diferente daquela que é o teu trabalho usual. Foi a paixão pela Amália? Foi a ideia em si de reinterpretar os seus fados? Foi o quê? Ao princípio nada de concreto ou nada de especial. Eu recebi uma mensagem do Nuno Gonçalves, que é o compositor e pianista dos The Gift. Eu estava numa circunstância completamente diferente. Eu estava a moderar uma workshop ou oficina no Festival Motel X, que é o Festival de cinema de terror de Lisboa. Estava com um dos meus grandes ídolos, que é o Zé do Caixão. O mestre brasileiro, não é? Dos filmes de terror. E o Nuno telefonou-me, eu por acaso estava num break, e atendeu-me e eu disse-lhe que sim, porque já tinha visto a Amália ao vivo. Aliás, fui o único do projeto. Sabia da tradição, tinha discos da Amália, mas só a experiência dos Amália Hoje é que me permitiu contactar exatamente mais profundamente com a Amália. Eu penso que isso, para além do facto de ter conhecido a minha mulher lá, a Sónia, e nos termos casado e tido um filho, acho que isso foi a experiência mais enriquecedora. E depois foi um fenómeno de vendas. Eu confesso que não estava confortável nem desconfortável com as músicas. Acho que o Nuno nos facilitou bastante o trabalho. Ele tinha uma ideia muito concreta do que queria fazer. Ele queria, de alguma forma, não perdendo e sempre no respeito pelo legado amaliano. Não perder a identidade, não é? Sim, e queria pegar numa faceta que tem muito a ver com o compositor daquelas músicas ou daqueles fados da Amália, que era o Alain Ullmann, que fazia algo mais sinfónico, por assim dizer. Daí nós termos utilizado cordas e tudo, e um formato mais pop também, com guitarras, baixo, e foi um disco que as pessoas, que não foi muito bem recebido pela crítica. É muito complicado mexer no legado da Amália, mas que foi tripla platina em Portugal, e corremos Portugal inteiro, fomos aos Estados Unidos também, fomos ao Brasil, e foi muito giro, porque nasceu... Foi uma experiência diferente, sem dúvida, não é? Sim, muito diferente. Eu nunca deixei de fazer os Municipal. Os Municipal sempre estiveram super ocupados. Eu lembro-me de fazer concertos, sei lá, na Polónia, e vir a correr, depois ia apanhar-me no aeroporto e tocar a Espanha ou ir tocar ao Algarve. Mas já foi há algum tempo, e penso que a amizade que ficou, a cumplicidade entre nós os quatro, que era evidente para o público, porque éramos 3 cantores, eu, a Sónia e o Paulo Praça. O Nuno era um instrumentista, mas depois tínhamos uma banda de amigos, uns que transitaram dos Gift, como o Mário Barreiros, por exemplo. Tocámos com a Orquestra Sinfónica de Praga também. Foi um projeto muito giro, que deixou muitas saudades. Nós já tentámos reavivá-lo de alguma maneira. Porque foi muito breve, não é? Sim, foram 2 anos, mas nós... lá está, não calculámos nada. É assim. Tudo a terreno, toda a experiência. Eu acho que assim é que se tornou bastante autêntico. Nós, os nossos objetivos na altura era lançar o disco e fazer 2 ou 3 concertos de apresentação, um no Coliseu, mas depois, por exemplo, tivemos 8 dias esgotados seguidos no Coliseu de Lisboa, mais uns 5 ou 6 no Coliseu do Porto. Cresceu muito mais do que aquilo que nós esperávamos. Entretanto, eu e a Sónia também estávamos apaixonados, e o sucesso e a fama passou-nos tudo ao lado.
Estávamos a viver uma experiência pessoal bonita e até ela costuma dizer que a madrinha do nosso casamento, apesar de ser outra pessoa, é verdadeiramente sim, a Amália. E foi muito giro e tenho imensas recordações e não senti nada à pressão de ser o cantor de heavy metal. Acho que os nossos fãs, pelo menos a maioria, aceitaram e acharam piada. Provavelmente não gostaram muito da música, é claro. Obviamente muito mais suave, muito diferente. Mas foi uma coisa bem feita e que ficou um bocadinho para a história, pelo menos dos projetos da música em Portugal, foi dos maiores que eu... Sim. Faz parte também, os fãs não podem gostar sempre de tudo, não é? Não dá para agradar a gregos e a troianos, não é? Não, quer dizer, eu, pronto, claro que como se gosta de música também mudou bastante. Eu acho que se os gregos e os troianos estiverem dispostos a isso, podem ser agradados. Mas, sim, hoje em dia é mais complicado, as pessoas têm mais informação. Eu lembro-me que aquela idolatração que eu tinha, sei lá, por bandas de heavy metal, por bandas como Sisters of Mercy, aquele misticismo todo que havia. Fazia-te gostar de tudo o que eles faziam. Não me fazia ser tão crítico como as pessoas hoje em dia são. Pronto, é como a canção dos YouTube, Love is Blindness, não é? E é um bocado por aí, gostar de música. Para mim, quando eu gostava muito. E quando tinha uma desilusão, era quase como uma desilusão amorosa, eu tentava reatar com essa banda. Hoje em dia depende muito, as pessoas hoje em dia estão muito ansiosas de ter uma opinião e, na minha opinião, sobre a opinião delas, de vez em quando perdem a experiência para terem uma opinião. Acho que isso acontece muito, acho que é evidente. Ok. Fernando, se calhar agora vamos para as nossas rúbricas. Vamos a isso. Começamos com a primeira, Plano B. Plano B é a nossa primeira rúbrica, é aqui a primeira rúbrica e tentamos perceber o lado B dos artistas. No teu caso, nós já conhecemos o teu lado B, tu és escritor, não é? E tens agora um livro que saiu em maio, o Bairro Sem Saída, fica aqui. O link vai estar na descrição, ok? E já vamos lá a seguir. Se calhar perguntava-te, se não fosse a música e se não fosse a escrita, qual é o lado C do Fernando? Onde é que ele estava hoje? Isso é um disco duplo, não é? O meu plano A, ou o meu lado A, era ser professor. Eu gostava imenso, tenho um imenso respeito. Na filosofia? Filosofia, sim, no ensino secundário. Porque eu, quando estudava, também para, de alguma forma, apoiar as minhas coisas, porque, pronto, eu tenho 2 irmãos, não era? Era difícil os meus pais estarem a bancar carreiras musicais, etc., na altura. Claro. Mas... Claro. Percebi 4, mas não, não saiba. E pronto, e dava explicações, filosofia, inglês, português, que eram as disciplinas que eu que me saía melhor, e como tal sempre tive esse grande carinho e respeito pela profissão de professor, que é basilar em qualquer sociedade. Por isso seria... Portanto, terias ido para professor de filosofia se não fosse nem a música nem a escrita? Sim, e depois, pronto, tenho outras coisas que de vez em quando, e isto acontece quando estamos saturados de viajar, ou da música, ou do pessoal, ou meter a cabeça noutros sítios, ou da internet. Quais são os teus hobbies? Penso sempre... eu, pronto, o meu principal hobby, não é hobby, mas pronto, tenho um filho de 9 anos, portanto, é um bom hobby. É um excelente hobby, mantém-nos sempre ocupados. Mas o que eu faço muito a nível de atividades de lazer, nado, vou ao ginásio também, leio muito. Sim, se eu sou um gajo um bocado chato nesse aspecto, não me meto em coisas radicais, já me convidaram para saltar de paraquedas, olham para mim, eu não, pronto, acho que já tenho uma vida radical o suficiente, viajar tanto e as aventuras todas que nós já vivemos em tantos países, já estivemos, sei lá, na China, no Equador, mas vejo-me, e é uma das coisas que, de alguma forma, as pessoas ficam um bocado intrigadas, é o facto de eu ser, ou pelo menos aparentemente, ser uma figura no palco, uma figura bastante calma. A falar aqui, né? Sim, e depois na vida real. Acho que isso é só um preconceito que se calhar as pessoas têm das pessoas do metal, que tem que ser sempre uma cena super pesada. Sim, talvez, mas mesmo assim as pessoas acham que eu sou calmo demais para aquilo que faço e que não me reconhecem depois quando eu vá vir o chip, não é? Por isso eu tenho sempre
a tendência para me aproximar dos lados Bs, ou Cs, neste caso, calmos. Da tua personalidade e da tua Sim, personalidade. faz-me a viver no campo, assim, a plantar umas coisas, a trabalhar a madeira. Pronto, também tem a ver, eu tenho, isto bateu mais aos 40 anos, é uma crise de meia-idade masculina. Era o que eu ia dizer, mas eu estava Sim, com medo. não, é verdade, é verdade. Porque nós começamos logo a pensar na sobrevivência, etc. E as pessoas que dominam todas essas técnicas, não é? Eu tenho imensos fãs que trabalham em montes de coisas, tenho uns que fazem restauros, trabalham em madeira, eu estou-lhes sempre a dizer, vocês é que vão ser mesmo as pessoas que se vão safar neste mundo, porque conseguem construir, conseguem cultivar, conseguem... Pronto, eu não posso, creio eu, não é? Se nós tivéssemos uma sociedade, ou se voltasse àquela estratificação medieval, o que é que eu e a minha mulher fazíamos? Tínhamos que ir à padaria cantar uma canção para nos darem um pão, ou uma cerveja, ou essas coisas assim. Por isso, penso sempre, e temos isto, e não é um preconceito que nós adquirimos, mas eu penso sempre qual é a utilidade da música. E por isso nós temos que a fazer bem, temos que a fazer originalmente, temos que a fazer com qualidade, não só no que compomos, mas no que editamos, e nós temos muita atenção a todos esses detalhes. Mas o meu lado B seria, sem dúvida, ser professor, gostava de ser o professor fixe da escola. Talvez não fosse, mas pronto. Ok, Sim. vamos então para a Filosofia, segunda. cabelo comprido, barba, essas coisas, esse clichê. Não, sim, acho que tinhas perfil. Vamos para a segunda rúbrica. Das duas, uma. Das duas, uma é a nossa segunda rúbrica, ok? Vão ser 3, fica já avisado. Esta rúbrica consiste em perguntas da OB, não vou ser eu que vou fazer, vai ser a Ana, ok? E tenta responder assim o mais rápido possível para testarmos a tua intuição, não é? Há umas que podem não ser fáceis, mas vamos ver que entra música de pressão. Pronto, Fernando? Estou. Ok, então, a primeira, como já experimentaste as duas vertentes, municipal em português ou em inglês? Em inglês. Passar na rádio ou tocar na televisão? Passar na rádio. Poesia ou prosa? Prosa. Letra ou música? Letra. Não usar mais Spotify ou nunca mais ouvir um disco físico? Não usar mais Spotify. Fado ou pop? Fado. Ter uma grande carreira nacional e não ter carreira internacional, ou ter uma grande carreira internacional e não ter carreira nacional? A segunda, ter uma grande carreira internacional e não nacional. Okay. Nunca mais gravar ou nunca mais tocar ao vivo? Nunca mais tocar ao vivo. Ok. Brandoa ou Alcobaça? Brandoa. Filosofia ou metal? Filosofia ou Metal. Ok, metal. Ok. deve ter sido o convidado que até agora respondeu Sou um homem bastante decidido. mais acertadamente às perguntas, ali É verdade, é verdade. sem problemas. A primeira, aliás, o Municipal em português ou em inglês, é porque os Municipal, para quem não sabe, tem um álbum de 2017, que é o 1755, Exatamente. não é? Que foi exclusivamente escrito em português. Como é que isto foi recebido porque vocês têm uns fãs lá fora, uma comunidade super grande internacional, como é que foi recebido por outras pessoas que se calhar não falam português? Surpreendentemente bem. Não acho que seja uma barreira. Eu acho que o português versus o inglês é uma discussão que se arrasta há muitos anos em Portugal. Eu acho que o que é importante é a identidade e o que é importante é fazer as coisas com qualidade. Eu sempre tive professores, lá está, que me diziam coisas que eu depois fui aprendendo, que é, se estás a fazer uma letra em inglês, tenta pensar em inglês. E para mim escrever em inglês é desafiante. Não porque, ao contrário que as pessoas pensam, que a gente quisesse ser famosos lá fora, mas simplesmente porque era uma língua que nos permite contactar com muita gente e é uma língua fantástica também, nada contra o português. Sim. Eu tanto leio livros em inglês como em português, estou sempre a variar. Claro que falo muito pior inglês do que português, não é? Tenho aquele sotaque a José Mourinho, que vamos tentando sempre não ter. Agora, o facto de termos feito 1755 em português foi uma escolha estética, por assim dizer, e foi uma porta que se abriu, ou pelo menos uma janela. Nós iremos fazer mais música em português. Tem esse objetivo, fazer mais música em português no futuro. E sobre coisas históricas, lendárias de Portugal, e acho que 1755, que eu aprendi a história de Portugal, depois de filosofia também, porque é um episódio muito influente na Europa da altura, foi um tema perfeito. E quando eu fiz a pesquisa, achei que havia imensa música sobre 1755, mas até era um facto até um bocadinho esquecido
da nossa história e da nossa sociedade, porque nós vivemos numa zona altamente sísmica. Sim, sim. Nós estivemos no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que fazem o controle. O IPMA, não é? Ali em Algés. Sim, IPMA. Acho que é ao pé do aeroporto. Ok. Eu tenho a ideia que era ali em Algés. Pois, se calhar, mas sim, nós estivemos lá com os fãs, foi uma experiência ótima. Pronto, e eles têm muita dificuldade hoje em dia em sensibilizar as pessoas e alertá-las, porque ninguém quer ouvir falar disso. Toda a gente que vive nesta altura na nossa capital, pronto, ainda por cima nesta altura, quer aproveitá-la, não é? A luz, as colinas, e esquecem-se que nós estamos não quero ser tétrico, mas que pelo menos a informação é sempre aconselhável. Só agora em 2021, talvez 2022, é que vai nascer, por exemplo, um museu dedicado ao terremoto de Lisboa. Não sabia, que interessante. E da vossa comunidade lá fora, qual é assim o país onde tem mais... Depende, mas depende do disco também. Depende porque foi alterando? Depende do disco, ok. Sim, mas o nosso núcleo duro é a Europa Central. Alemanha. São países também mais virados para o metal, com uma cultura um bocadinho diferente, não é? Muito diferente, muito amadurecida, não só no rock, como no heavy metal já. Holanda, sei lá, a Europa Central, que envolve praticamente todos os países, até França e Espanha, que também temos bastante sucesso lá. Depois Finlândia, especialmente. Os países nórdicos, é porque a Alemanha e a Holanda, lá em cima da Europa, e depois os outros meio nórdicos. Tudo que seja para norte tem esta cultura, se bem que o nosso país número 1 a nível de vendas naqueles sítios, para além da Alemanha, será a Finlândia. Rússia, por exemplo, 1755, como misturava história, língua portuguesa, foi uma turnê com muita gente nos concertos que fizemos na Rússia, não só em Moscou e São Petersburgo, mas também em Ekaterimburgo, que é nos Urais, sei lá, Krasnodar, esses nomes todos que nos parecem, nós estivemos lá. México, ali da América Latina, por assim dizer, é o nosso país número 1, mas, por exemplo, nestes últimos anos temos tido uma atenção, principalmente no último disco dos Estados Unidos, muito grande, tem a ver com o disco ser mais progressivo. Tivemos excelentes críticas, como nunca tínhamos tido. Portanto, 4 cantos do mundo estão em todos. Sim, já tivemos na China também, pronto, não é verdade, mas estes serão os nossos países mais fortes, e agora o Brasil também, porque nós fizemos uma versão... É mesmo em todo o lado, fogo. Sim, tivemos uma versão de uma banda que é o Paralamas do Sucesso, nós fizemos uma versão bastante dark de uma música muito conhecida deles, Lanterna dos Afogados, e hoje em dia, até a nível de imprensa e tudo, no Brasil estamos muito melhor do que estávamos aqui há 5 anos. Deu-vos imediatismo na altura e depois começaram a conhecer a vossa música. Fomos ao Rock in Rio no Brasil também, foi um país mais difícil de conquistar, nós conquistámos muito mais rapidamente o México, Colômbia, Chile, e o Brasil foi mais a longo prazo. Sim. Vamos para a nossa segunda... Vamos. Segunda não, terceira e última rubrica, exatamente. Não há duas sem três. Não há duas sem três. É a nossa última rúbrica, certo? Vou-te dar 3 personagens, vou-te dar 3 ações e tens que escolher com que personagem é que fazias cada ação. As personagens são todas do metal. Há aqui uma um bocadinho diferente. 2 deles já não estão cá entre nós. Começo com Peter Steele. A segunda, Quorthon. E o terceiro, Rui Sidónio. Ok? O Peter Steele, o vocalista dos Type O Negative, o Quorthon do Black Metal e o Rui Sidónio português, não é? Já trabalhaste com ele? Já. Locomotiva, exatamente. Ações. Quem é que convidavas para te substituir num gig dos Municipal? Pá, imagina, eu sei que não é ideal, né? Se calhar o gig era cancelado, mas imagina que tinha que ser sobre quem é que escrevias uma biografia. E com quem é que gravarias um novo álbum com reinterpretações dos Fados da Amália? Essa é agora a terceira. Eu acho que para me substituir nos Municipal confiava perfeitamente no Rui Sidónio. Acho que ele é dos melhores frontmans, não de Portugal, mas do mundo. Ir ver Bizarra é uma experiência alucinante. Estar com eles em palco ainda mais alucinante. Gostava de escrever uma biografia de Quorthon, porque acho que não existe assim nenhuma
que eu conheça que seja assim tão exaustivo. Achas que se calhar das três é o que tem? Ele teve um one man project, não foi? Tipo uma banda Battery, que era só sim. ele, era o Battery, exato. Sim, ele Achas e que é outras que tem pessoas. se calhar a biografia mais rica para escrever? Acho que desses três músicos, com todo o respeito pelos outros, é o mais influente a nível do black metal e do underground. E o Peter Steele, ele gostava muito da cultura portuguesa, o melhor amigo dele era português, por acaso, ainda é vivo esse, é o Tony, mora em Brooklyn. Seria uma excelente pessoa para cantar fado. Ok. Porque ele tinha uma Vocês voz chegaram a fazer uma fantástica. tour juntos, não foi? Várias. Várias. Pá, umas 3 ou 4, mas a primeira que fizemos foi em 96 e foi ir em turnê com a nossa banda preferida do momento. Não acontece sempre, nunca mais É um aconteceu. sonho concretizado. Mas foi um sonho concretizado, sim. Ok. Fernando, continuando aqui num bocadinho naquilo que estávamos há bocado, eu mostrei o teu livro, o teu último livro, O Bairro Sem Saída, não é? Tu tens a literatura, tu escreves, tens a literatura muito presente, já disseste que estás farto de ler, tens a literatura muito presente na tua vida. Que influência é que isto acaba por ter no trabalho que fazes como escritor de letras? Acho que é a principal influência até. É uma das coisas que costumo muito debater. Aliás, vou ter também uma oficina de escrita online, penso que em setembro, e um dos assuntos vai ser esse. A influência da literatura no heavy metal, que é grandiosa, desde os Iron Maiden com o poema do Coleridge, que é um dos poemas mais importantes da língua inglesa, não é? Britânica, isto já foi em 85, 86, aos Metallica, For Whom the Bell Tolls, Hemingway. As pessoas nem sempre fazem a relação, mas há muito livro, muita palavra, muita coisa que vem dos livros por trás das letras do heavy metal. Um dos meus melhores amigos é escritor, José Luís Peixoto, e eu acho que ele gostaria de ser cantor de rock e eu gostaria de ser escritor. Portanto, ele agora tem que gravar um disco. Mas ele teve uma banda já há muitos anos, acho que ele é guitarrista, etc. São coisas que para mim nem têm divisão possível. Eu normalmente, quando um guitarrista, um teclista, um orquestrador vai às suas fontes, não é? Eu, como vocalista, também tenho algumas fontes, pronto, pessoas, exercícios, etc. Mas normalmente o que eu me reúno mais quando faço um disco é de livros. Leio isto, leio aquilo. Não gosto de ir, não é, quer dizer, gosto da ferramenta, mas preciso ter, e leio muito, por exemplo, para o Hermitage, li imensos livros sobre ermitas, ficção, romance, poesia. Magia, tudo isso. Todo um processo por trás da escrita e dos álbuns dos Municipal. Sim, eu acho que nem sempre isto existe, mas nos Municipal e nas bandas que eu gosto há ali muita importância dada à componente lírica. Ok, e continuando aqui um bocadinho nas tuas influências, há bocado falámos do que é que tu ouvias quando estavas na tua infância, o que é que ouve o Fernando hoje? Porque lá está, metal, mas de repente tens um fado com reinterpretações de músicas da Amália. Um fado não, um álbum com reinterpretações de fado de músicas da Amália. O que é que tu ouves hoje? Seja no carro, seja no Spotify, não é? Sim, por acaso agora ando a ouvir CDs no carro. Okay. Descobri lá a minha bolsa de CDs, é daquelas gigantescas, tem para aí uns sim, daquelas que se 80 abrem assim, CDs. não é? Sim. Acho que a melhor forma de responder a essa pergunta é o que eu vim a ouvir para a entrevista. Para a entrevista, e ontem, que eu também tive entre Alcobaça e Lisboa, ouvi, por exemplo, o Beneath the Remains, de Sepultura. Ouvi um álbum de thrash metal que é o Terror Squad, Artillery, uma banda assim meio desconhecida, não conheço. também final dos anos 80. Para cá vim ouvir em CD também um álbum de uma banda que começou com black metal e hoje em dia é uma banda mais electro-pop, dark pop, um bocadinho Depeche Mode, mas na minha opinião eles estão a fazer música mais interessante agora do que essa grande banda. São os Ulver, quer dizer lobos em norueguês, que se chama Flowers of Evil, lá está outro nome tirado do livro do Baudelaire. E ontem estive a comprar vinil e comprei Chico Buarque, comprei Fear Factory, Wardruna, que é uma banda folk. O que é que eu comprei mais? Fazia-me gastar dinheiro. Radiohead, o
a Moonshape Pool, e comprei o vinil do Por Este Rio Acima, do Fausto, que é talvez o melhor álbum de sempre da música portuguesa, na minha opinião. O filho também se chama Fausto. Portanto, parece esquizofrénico, mas não, porque eu acho que a música tem que se adaptar ao nosso mood. Pronto, e de vez em quando o meu mood é a Cana Verde, de vez em quando é o eletropop do Zulver, de vez em quando é a agressividade de Sepultura. Costumas meter o volume para cima? Muito para cima. Muito para cima. Música baixa é coisa que não... Não funciona, não é? Não, quer dizer, se eu meter, por exemplo, música clássica, Goretti ou Barber, ou isso, é uma música que se ouve mais baixa. Mas, por exemplo, ver música clássica ao vivo ou música barroca também tem que ser super alta. No melhor sítio da sala, mesmo para ouvir tudo. Sim, sim. Eu vi, dos poucos concertos que vi na pandemia, foi o Stabat Mater, do Piero Iglesias. Já tinha visto, eu vim em Alcobaça, num mosteiro, portanto a acústica é um desafio. Mas já tinha visto com uma orquestra barroca em Lisboa, mas vi com duas mezzo-sopranos e um acordeonista, e foi fantástico. Pronto, nós sabemos que o acordeão é um instrumento polifónico, pronto, sei lá, à falta de melhor, se calhar não estou a ser correto, mas nunca pensei que substituísse todas aquelas nuances da orquestra barroca, e foi lindo. Experiência diferente. Sim, por isso é que eu gosto de música. Claro que eu conheço mais é heavy metal e rock and roll, mas gosto de todos os estilos, sempre gostei. E não e comprei também um disco que eu gosto muito, que é Arab Strap, que é uma banda escocesa meio poética, meio elétrica. Também desconheço. São muito, muito bons, e ele tem um grande sotaque escocês. Já temos muita coisa para ouvir no fim desta entrevista. E pronto, e lá está, o Spotify para mim também permite descobrir várias coisas. Claro que gostaria de ser melhor pago, quanto músico e editor, mas tem esse... Tu e todos. Sim, tem esse condão, mas das coisas que eu mais compro, o dinheiro que eu gasto assim, em lazer é definitivamente livros e música. Sim, mas é um bom dinheiro gasto. É um investimento. Mas pegando nessa parte da indústria e do Spotify, às vezes não paga tanto, se calhar não tanto nessa vertente, mas estavas a falar das músicas, as bandas de metal lá fora e internacionais. Vocês têm uma carreira lá fora incrível. O que é que achas que acontece lá fora que não acontece cá dentro em Portugal? O que é que falta cá em Portugal aos Municipal que lá fora têm? Mais respeito dos nossos pares. Acho que, avaliando assim e sendo assim um bocadinho seco na resposta, acho que é o principal problema das bandas de heavy metal cá, é olharem muito para o lado e não olharem em frente. E nós sempre fomos bastante, como é que eu ia dizer, bastante convictos do nosso caminho, e passado 20 ou 30 anos continuamos a ver as mesmas repetições, as mesmas teorias. Pronto, portanto, eu acho que a única maneira de nós termos qualidade e termos capacidade de ter uma cena de heavy metal, o talento não é tudo. Acho que o respeito dos pares é super importante, e nem sempre isso acontece em Portugal. Mas nós, claro, temos excelentes relações com muitas bandas. Os Bizarra Locomotiva são uma das bandas, e essa relação passa também por trocar conhecimento, por trocar dicas, por falar da música, por criticar, por saber ouvir críticas. Eu acho que isso, de vez em quando, picardias há em todo lado, mas acho que as outras bandas parece-me que se entendem melhor lá fora do que cá. E depois, espírito de autocrítica, mas eu acho que esse é um problema de todos os, praticamente, músicos portugueses, etc. Sim. As pessoas dizem, tu és doido, mas eu acho que a insatisfação é um dos grandes motores e é o que leva a fazermos coisas melhores. Seja o que for. Eu nunca estou satisfeito durante um tempo com os discos Municipal, principalmente com a minha voz, mas depois já estou a pensar noutra. Aliás, agora já estou a pensar noutra, ainda vai ser ao vivo, é uma presença muito forte ainda na nossa banda e nos nossos fãs, mas eu já não estou de alma e coração. Um passo à frente, não é? E também o mesmo para o livro. Nem é estar um passo à frente, acho que é a minha dinâmica. Não quer dizer que sirva para todas as pessoas, mas acho que é uma dinâmica que pelo menos permite fazer coisas. E fazer coisas é super importante. E tu também falaste no início que tens uma label, Alma Mater Records. Sim. O que é que te levou a criar essa espécie de editora? Foi necessidade? Sempre quiseste? Como é que... Primeiro que tudo, distribuí Municipal em Portugal, porque achava que fazíamos um trabalho melhor.
melhor porque não era vender mais, mas tratar melhor. Tratar melhor os nossos fãs, tratar melhor a nossa relação com as lojas, não haver atrasos, não haver burocracias, que acontece muito no trabalho editorial. Portanto, aí foi um bocado um atalho que nós fizemos. Começámos com o 1755 e com o Hermitage tivemos o Hermitage 3, 4 semanas no primeiro lugar do top nacional. Não somos contra o sistema, somos uma voz diferente. Sim, que se calhar isso não tinha acontecido, se calhar se fossem distribuídos por outra editora, por exemplo. Sim, eu sempre tenho imenso respeito, sempre aprendi imenso. Estive na Universal, tivemos na Sony, tivemos na MVM, tivemos na música alternativa, editoras que já nem sequer existem. E eu fui sempre aprendendo, até ter capacidade de investimento e de conhecimento para fazer a nossa própria editora. O outro lado da editora são 3 lados. O Municipal, não é? Que é o lado principal, também é o que financia mais a editora. O outro lado é relançar discos que nos foram influentes, por exemplo, Paradise Lost, Tiamat, também livros. Vamos lançar a biografia dos Paradise Lost em português este ano. E depois temos cerca de 4 ou 5 bandas de heavy metal made in Portugal, que estamos a lançar também, para ajudar com o nosso conhecimento, etc. E temos sempre um plano que é pô-los a trabalhar como produtor de renome, nem que seja só nas misturas. Termos uma relação aberta com eles, portanto, quer a nível de financiamento, de investimento, quer a nível de oportunidades. Ouvimos as bandas, não dizemos que tem que ser assim, ou desta maneira ou de outra, e promovê-las internacionalmente, que é o que nós fazemos sempre. E em 2020 seria o ano de expormos em turnê também. Não foi possível, mas é o nosso objetivo final, é levar uma banda desde a maquete, pronto, que nós gostemos, não é? Até à turnê, não é? Até à turnê. Fazer o processo todo. Fernando, estamos a chegar ao fim. Deixo-te apenas só mais aqui uma pergunta, porque já falaste do Hermitage, que saiu agora, não é? Do teu livro, dessas turnés que têm planeadas, assim, alguma outra informação exclusiva a curto e médio prazo que podemos esperar da tua parte, ou mesmo dos Municipal? Nós agora estamos a dar aqueles passinhos de bebê, não é? Vamos fazer turnê com os Paradise Lost em fevereiro de 2022. Vamos também anunciar uma turnê, nós como cabeças de cartaz, para outubro de 2022. E não temos assim nada, penso que até não tem muito a ver, mas a quarentena, saímos da quarentena, ou ainda estamos nela, mas vamos saindo de uma forma bastante produtiva, com um disco novo. Agora temos que levar para a estrada, como é óbvio, acho que é super importante. Mas se calhar para o ano estaremos a escrever alguma coisa de novo, um EP. Okay. Acho que agora o ritmo da música mudou. Eu ontem estive com a minha editora e já me perguntou quando é que eu escrevo o próximo e eu, por que não? É? Sim. Enquanto estiver dedicado a isto, tenho que fazer coisas. Desde que te dê prazer. Sim, sem excesso também, não quero estar. Mas nós vamos ter várias coisas, é estarem atentos também às redes sociais. Nós vamos reeditar vários dos nossos discos também. Vai ser uma box especial do nosso disco de 1996, que faz 25 anos, Irreligious, tem Opium, Full Moon Madness, por aí fora. Portanto, temos muito trabalho. E muita coisa boa a acontecer e assim cá para fora. Sim, espero que sim. Ok. Obrigado por terem assistido a este momento. Vamos agora, se calhar, para o nosso momento musical, não é? Aproveito para dizer e para agradecer aos nossos patronos que dão apoio incondicionável a este podcast. Ajudam-nos a fazer mais e melhor. Podem checar o link do Patreon na descrição, onde têm acesso a conteúdo exclusivo, bem como à estreia destes episódios. Podem seguir-nos também no Spotify, se apenas preferirem o formato de áudio, para ouvir no carro, enquanto fazem o jantar, como preferirem mesmo. Subscrevam, deixem o vosso like, partilhem este vídeo. Por mim é tudo. Agradecemos muito ao Fernando por ter dito que sim a este desafio, por ter alinhado, bem como a todos os nossos ouvintes. Sugerimos que sigam as redes sociais do Fernando, mais concretamente dos Municipal, que vamos deixar na descrição. Também o link para o livro do Fernando, as nossas redes sociais, que também sugerimos que sigam. Então vamos ao Momento Musical e encontramos no próximo episódio.
fora estão os senhores da guerra e cantam já hinos de vitória. Lá fora estão os senhores da guerra e cantam já hinos de vitória. Qual é a história desta terra? É um medo ali mesmo. Cá dentro estão os homens à espera, unidos no destino da terra. Cá dentro estão os homens à espera, unidos no destino da terra. Já não há memória de paz na terra. É o medo ali mesmo. Oh, terra, mais um dia a nascer. Tão pouca a glória de uma guerra e os homens que fazem sem vitórias. É tão pouca a glória de uma guerra e os homens que fazem sem vitórias. Já não há memória de paz na terra. É um medo aqui mesmo.